Olá pessoal, olá Brasil, estou de volta ao meu canal, Estou de volta, gente, ao nosso canal, depois de muito tempo afastada. Tive aí com a vida bastante corrida, os dias muito corridos, então estava sem poder gravar vídeo, mas hoje estou de volta aqui no nosso canal. Tava com muita saudade de gravar vídeo pra vocês, tava com muita saudade de falar com vocês, de interagir com vocês, tá bom? E hoje eu resolvi voltar com um livro que foi muito especial na minha vida, uma leitura super legal que eu tive esse ano, e eu queria dividir com vocês um pouquinho desse livro, tá? Eu até postei lá no meu Instagram que eu tava começando a ler ele, que depois eu ia ter a resenha aqui no canal, que é o livro do Augusto Cury, O Médico da Humanidade e a Cura da Corrupção. Gente, esse livro é maravilhoso, tá? Ele é um livro diferente dos que eu tenho o costume de indicar aqui, tá? Ele não é um romance, como os livros que eu indico aqui, tá? Mas ele é uma ficção, tá certo? E ele traz uma história bem bacana. O Augusto Cury, pra quem não sabe, ele é psiquiatra, né? Ele é um psiquiatra, pesquisador, escritor, e ele tem livros maravilhosos. Se você nunca leu nenhum livro do Augusto Cury, você deveria começar, porque é maravilhoso. E aí, até combinando com a capa do livro, né? E o Augusto Cury, nesse livro, ele vai tratar sobre um tema super pertinente, um tema super importante, e que eu confesso pra vocês que eu não tenho muito interesse de ler sobre isso, mas quando eu comprei esse livro, eu comprei nas Americanas, e eu me interessei bastante, certo? Então, ele é um romance histórico, meio que psiquiátrico, sabe? É um drama, e conta a história de um homem chamado Napoleão, que ele era um criminalista, um advogado criminalista, e ele só defendia criminosos. Criminalista, criminoso. Pois é, só defendia criminosos. Durante toda a sua vida ele fez isso. E ele disse que jamais, ele sempre defendeu criminosos, sempre defendeu ladrões, mas ele disse que jamais na vida dele ele seria candidato a presidente ou senador. Ele jamais faria parte da política porque ele não defendia esse tipo de ladrão. Essa era a desculpa dele, né? E com o passar dos anos ele foi se enriquecendo e ele foi ganhando poder, e ele começou a ficar obcecado pelo poder, ele começou a ficar doente pelo poder, e com isso ele conseguiu entrar na política, né? E começou a passar por deputado, depois senador, até que começou a concorrer à presidência do Brasil. E aí ele chega nesse status da vida dele, que ele tá com as eleições praticamente ganhas, ele tá com números da votação, as pesquisas estão dando em alta, ele tá subindo de cargo, ele tá ganhando tudo, e ele um dia tem um encontro com um personagem muito misterioso. Dentro de um avião ele tem um encontro com um personagem que aparentemente ele não conhece, ele não sabe o nome, e esse personagem começa a levar ele por uma viagem dentro dele mesmo, para ele se autoconhecer, para ele descobrir os cânceres da própria alma, do próprio intelecto dele, da própria imagem dele. Esse personagem, ele se auto-intitula de H. Isso mesmo, a letra H apenas. E durante todo o livro a gente conhece esse personagem apenas por H, né? Mas lá no final do livro ele vai revelar o nome dele, mas eu não vou dizer aqui, é claro, né? Mas ele começa a levar esse personagem para uma viagem dentro dele mesmo, dentro do próprio Napoleão. Ele começa a descobrir a sua própria doença pelo poder, a sua própria doença
manipular as pessoas, e ele era uma pessoa muito influente, ele tinha um poder de manipulação muito grande. Então o H, né, começa a mostrar pra ele e começa a levar ele não apenas para dentro dele mesmo, mas começa a fazer uma viagem com ele pela história. Então ele faz uma análise psicológica de várias pessoas, como Hitler, como Stalin, como Napoleão Bonaparte e outras pessoas da história que foram poderosos, que foram grandes pessoas da história. E ele começa a fazer análises psicológicas desses personagens e a gente começa a ver como a história foi se formando e como surgiram, como a sociedade criou os seus próprios monstros, os seus próprios deuses também. Então ele vai fazer uma análise sobre tudo isso. Gente, é impressionante. O Augusto Cury é extremamente inteligente nessa história. A história é gostosa de ler, é engraçada, né? Ele faz uma análise também sobre Jesus, né? Sobre o maior livro da história, que ele chama, que foi Jesus. Então, é um livro, assim, impactante. Foi um livro que me levou a refletir, foi um livro que acrescentou para mim conhecimento histórico, conhecimento psicológico de mim mesma, de traumas e de outras coisas que acontecem conosco durante a vida e que a gente vai guardando dentro da gente. Então ele nos leva a olhar para dentro de nós, para descobrirmos os nossos próprios cânceres e as nossas próprias mazelas e curá-las, né? E o personagem Napoleão vai sendo tratado, vai sendo moldado durante a história, e no começo a gente tem uma raivinha dele, mas depois a gente começa a entender e começa a torcer pelo personagem. Os personagens são muito bem colocados. O personagem H em questão é extremamente misterioso, extremamente maravilhoso. Ele te deixa realmente intrigado. Então eu acho que foi muito bem colocado. A linguagem um pouco mais eloquente, então para quem gosta mesmo desse tipo de livro, ele é maravilhoso. Eu amei, eu já tinha lido alguns livros do Augusto Cury e eu gosto muito dos livros dele, mas esse eu nunca tinha lido e foi pra mim uma surpresa, tá? E ele fala de coisas que estão acontecendo na nossa nação, no nosso país, e ele fala sobre a importância de algumas coisas, como a reforma da Previdência e algumas outras coisas sobre a nossa política, que eu não vou contar aqui, porque senão vai perder toda a graça do livro, tá? E vocês têm que ler. Então é um livro super legal, é uma ficção, como eu falei, né? Em toda essa viagem pela história, pela psique humana. Então é muito legal, é muito bom. Nossa, eu tô até agora assim, mesmo impactada com esse livro. Vou ler de novo, com certeza. Vai entrar pra lista dos meus favoritos. Eu acho que no final do ano eu faço aqueles 5 livros, melhores 5 livros do ano. Com certeza eu acho que ele vai estar entre eles, porque é maravilhoso, é uma história muito poderosa, de um ensinamento riquíssimo, e eu aconselho todos vocês a lerem. Cheguei até a comentar com algumas pessoas que todo mundo deveria ler esse livro, pra gente poder se conhecer um pouco, se curar um pouco, né? Dentro de nós, dentro da alma, claro, com a ajuda de Deus, Ele sempre na frente de tudo. O livro vai tratar sobre isso também, então, gente, é muito bom. Eu aconselho, super indico, com certeza. Eu tô fascinada por esse livro, fascinada ainda mais pelo Augusto Cury, pelas histórias que ele escreve, tá? Então indico pra vocês, nessa volta do nosso canal, O Médico da Humanidade e a Cura da Corrupção. Quero mandar um super beijo pra todo mundo, meus leitores, todo mundo que me acompanha. Quero mandar um super beijo para toda a galera que me deu suporte aí na Bienal do Livro aqui de Fortaleza, que foi muito bom, foi maravilhoso. Não tive tempo de tirar muitas fotos, mas foi muito bom. Quero agradecer de coração a todo mundo. Agradecer de coração a Jus Livros, que me recebeu dentro do stand deles, que estava lindíssimo o stand da Jus, tá? Um grande abraço para todos vocês. Fui muito bem recebida, conheci pessoas maravilhosas, tá certo? E agradeço a vocês que me acompanham mesmo assim, mesmo com os meus vídeos sendo bastante irregulares,
Mas muito obrigada, tá bom? E eu super indico pra você Augusto Cury essa semana, tá bom? Beijão, pessoal, grande abraço e até o próximo.